Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto de doutrina que Ele nos permite realizar, irmãos. De fato, é um privilégio nós aprendemos com a palavra do nosso Deus. Nós temos aprendido há vários meses já com o Evangelho de Mateus. O nosso sonho, como os irmãos sabem, é estudarmos os outros dois evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas. Por enquanto, irmãos, nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Já iniciamos esse bloco, ou melhor, esse capítulo há algumas semanas. Hoje nós vamos estudar o bloco que vai do versículo 10 até o versículo 14, e na minha versão ele tem um título que é A Parábola da Ovelha Perdida, uma história que foi registrada não só por Mateus, mas também por Lucas, e trata-se, irmãos, de um episódio, uma passagem muito conhecida ali no ministério de Jesus. Mas vamos ver, irmãos, o que o nosso Deus tem para nos ensinar, para tratar conosco por meio desse episódio. E nós vamos ler o texto todo, que nos diz assim, palavras aqui do próprio Jesus. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra lida, por tua palavra, Senhor, que por si só já fala aos nossos corações. Mas nós rogamos ao teu Santo Espírito para que em cada lar, Senhor, que nesse momento se reúne, Senhor, para te cultuar, tu possa estar agindo, Senhor, tocando nos corações, de fato, trazendo um renovo, Senhor, uma palavra que venha a nos fortalecer espiritualmente, que venha agregar na nossa vida espiritual e nos tornar ainda mais conhecedores sobre o Santo de Deus, que é o teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por termos essa oportunidade de mais uma vez buscarmos a tua presença e aprendermos mais de ti. E nós rogamos para que tudo seja para a honra e glória do teu nome e que tu nos conceda muita sabedoria e discernimento, ó Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos assim. Amém e amém. Amém, irmãos. Então agora nós vamos analisar o texto, que nós acabamos de ler. O versículo 10 nos diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Bem, primeiramente precisamos compreender, a que pequeninos Cristo se refere. Bem, irmãos, aqui, talvez o primeiro impulso seria responder crianças, mas se os irmãos se lembram, da mensagem que nós vimos na semana passada, com a diaconisa Simone, que ela tratou sobre o bloco ali dos tropeços, nós aprendemos que, na realidade, os pequeninos que Jesus ele se refere tanto aqui nesse texto, quanto no texto da semana passada, que ele usa a mesma expressão, pequeninos, na verdade seriam ali os discípulos, os servos de Jesus, que se comportam ali como crianças, porque nós estamos num bloco, ou melhor, num capítulo, que se inicia com um bloco onde Jesus trata quem seria ali o maior no reino dos céus. E ele fala para os seus discípulos, olha, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então é isso, Os pequeninos seriam aqueles, que se tornam como crianças, Os discípulos, os servos de Jesus, aqueles que passaram ali pela conversão, que trilham o caminho apresentado por Cristo, inclusive se tornando ali como
crianças, né? Então, basicamente, seria isso, né? Uma outra coisa que nós podemos aprender, olhando para esse versículo 10, é que o Pai, né, o nosso Deus, ele se utiliza ali de anjos, né, para guardar os seus pequeninos, para guardar os seus discípulos, os seus servos. E esses anjos, segundo as palavras do próprio Jesus, eles têm uma comunicação livre e contínua com o Pai, porque Jesus diz que eles veem incessantemente a face de meu Pai celeste, né? Então, em seguida, irmãos, logo no versículo seguinte, né, Jesus ele apresenta o objetivo da sua missão. Versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E essas palavras de Jesus estão em harmonia com o que ele já havia dito em Mateus capítulo 9, versículo 13. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, né? Se ele veio para chamar pecadores ao arrependimento, então ele veio sim para salvar o que estava perdido. E aí Jesus ele vai ilustrar a sua missão fazendo uso de uma parábola. O versículo 12, né, é a introdução dessa parábola. Quando ele pergunta: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Então Jesus utiliza, em sua parábola, a figura de um pastor que tinha ali um rebanho de 100 ovelhas, né? E uma dessas ovelhas fugiu, né? As outras 99, elas se conservaram, né? Elas permaneceram ali com o pastor, né? Um cálculo muito simples de porcentagem, né, irmão? Se alguém tivesse uma determinada quantidade de dinheiro, uma determinada quantidade ali de posses e perdesse ali, né, 1%, né? É o que acontece aqui, né? Esse pastor ele perde ali 1% do seu rebanho, ele só perdeu uma de 100, né? Então, olhando desse ponto de vista, parece até ilógico, não é, irmãos? Que esse pastor, por ter perdido uma ovelha, ele tenha deixado, né, as outras 99 ovelhas ali nos montes para ir em busca da ovelha que se extraviou. Porque assim, né, irmãos, não foi 25%, né, ali do rebanho que se perdeu, né? Não foi 50%, foi 1%, mas foi só uma ovelha. E o pastor deixou ali a grande maioria, as 99, nos montes, a fim de buscar a que havia se perdido, né? A fugitiva. E olhando para essa figura que Jesus utiliza, né, em sua parábola, eu fiquei me perguntando o que poderia acontecer, né, com as outras ovelhas enquanto ele ia resgatar esta que se extraviou, né? Então, elas poderiam se dispersar, né? Como a primeira ovelha se dispersou, elas também, né? Sem ali uma supervisão, sem ali o olhar atento do pastor, elas poderiam sim se dispersar, né? Se extraviar, como aconteceu com a primeira ovelha. Ou elas poderiam ser roubadas, né? Imagina alguém passando ali por aqueles montes e encontrar um rebanho, né, desprotegido, um rebanho sem supervisão. Então, podiam sim roubar aquelas ovelhas. E elas também poderiam ali ser devoradas por predadores, né? A ovelha é um animal ali que não tem mecanismos de defesa, né, muito desenvolvidos. É um animal vulnerável ali a predadores. Então, uma dessas coisas, ou mesmo ali uma soma das três, né, poderia sim acometer aquele rebanho, e o prejuízo daquele pastor seria muito maior, irmãos, do que perder só uma ovelha. Ele podia perder ali a maior parte do rebanho, ou até todo ele, né, quando ele saiu ali para buscar a ovelha que se dispersou. Mas aí, irmãos, Jesus ele continua no versículo 13, né, dizendo o seguinte: e se porventura a encontra, né, no caso a ovelha extraviada, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa da extraviada, do que pelas 99 que não se extraviaram. Novamente aqui, irmãos, parece ilógico, né? Como é que alguém pode sentir mais prazer por uma única ovelha do que por 99, né? Não faz muito sentido, né? Mas é
assim que Jesus ele explica, né, como ele vai, então, resgatar, né, o perdido. Essa é a missão dele, ele veio para salvar aquele que estava perdido, ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, né? E aí vem o versículo 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então é aqui que Jesus arremata, né? Ele conclui o seu pensamento, ele conclui a sua parábola, né, com essa explicação, né? Então, da mesma forma, né, que o pastor ele quer ali buscar, né, essa ovelha perdida, ele não se conforma, digamos assim, que ela tenha se extraviado, né? Da mesma forma é o pai. O pai não quer que nenhuma de suas ovelhas ali pereça, né? Então, basicamente, seria isso, irmãos. E aí, o que nós podemos aprender com a parábola que nós acabamos de ler, irmãos? Primeiramente, por se tratar de uma parábola, logicamente, irmãos, nós compreendemos que existem alguns simbolismos aqui, né? Então, precisamos compreender esse simbolismo, né? Primeiramente, a ovelha perdida, a ovelha extraviada, né, seria uma pessoa crente, que se desviou ali, né, dos caminhos do Senhor. E o pastor, aqui da parábola, seria o próprio Senhor Jesus, né? Então, tendo compreendido isso, nós podemos dar sequência, então, para algumas lições que podemos aprender com esse texto. A primeira lição, irmãos, é que o bom pastor está disposto a resgatar as suas ovelhas. E aqui é importante ser dito, irmãos. Nenhuma ovelha se perderá definitivamente. Pode até se perder, mas não de forma definitiva, né? O versículo 14, ele nos diz que não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. E por pequeninos nós já entendemos, né, irmãos? Os discípulos, as ovelhas, né, os servos do Senhor, né, que se tornam ali como crianças. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós sabemos que muitos têm se desviado do caminho, não é verdade? Se nós formos ali apresentados a algumas pessoas, se nós conhecermos algumas pessoas, numa rápida conversa, nós descobrimos ali que muitas destas, né, que nós passamos a conhecer, elas já caminharam à igreja em algum momento, né, ali na infância, na juventude, né, mas hoje se encontram distantes, se encontram ali realmente desviadas, extraviadas, né, do caminho. Então é muito comum, né, hoje em dia nós conhecermos pessoas que já caminharam à igreja, mas que acabaram ali se desviando, né? Então é muito comum. E aí tem duas possibilidades, irmãos, né, para estes casos. A primeira é que se tratam de ovelhas perdidas que serão resgatadas ali pelo Pai no tempo dele, né? Ali resgatadas pelo pastor. E uma segunda possibilidade é que nunca foram ovelhas, apenas cabritos, né? Sendo cabritos, então, não haverá um resgate, né? O pastor ele resgata ali as suas ovelhas. E para nós compreendermos, irmãos, a diferença entre cabritos e ovelhas, nós podemos utilizar o exemplo, né? A ilustração aqui que aconteceu na vida de dois apóstolos de Jesus, né? No caso, Judas e Pedro, né? Então, Judas, irmãos, eu acho que ninguém vai discordar disso, né? Era um cabrito, né? Não só por ter traído ali a Jesus, né? Obviamente esse é o ponto máximo ali das falhas de Judas, mas ao longo ali de sua caminhada, em alguns textos nós encontramos, né, Judas se comportando de forma errada, né? É dito que Judas ele era meio que o tesoureiro do ministério de Jesus. Então, cada oferta que entrava ali no ministério dele, pessoas que doavam ali para que Jesus pudesse, então, sustentar o seu ministério terreno, digamos assim, Judas ele administrava esse valor, esse recurso, e ele passava a mão, né? O texto deixa muito claro que ele roubava, né, ali parte daquilo que era depositado. E quando Maria, a irmã de Lázaro, ela unge Jesus com um perfume caríssimo, né, muito precioso, Judas ele se opõe a isso, ele considera aquilo um desperdício. Ele diz que aquilo, né, o perfume, devia ser vendido, né, por muito dinheiro e dado aos pobres. Mas o texto deixa muito claro que ele não tinha interesse nenhum em ajudar os pobres, irmãos.
o que ele queria era passar a mão, né, naquele dinheiro, né, em parte dele, né, ele queria para ele. Então, era apenas interesse. Né? Então, a gente percebe essa inclinação de Judas ali, né, para falhar, né, ali ao longo do seu ministério, ao longo de sua caminhada ali com Jesus. Isso fica muito nítido, né? Essa inclinação dele, né, pelo dinheiro e tudo mais. E chega no ponto máximo, né, quando ele traz Jesus por algumas moedas de prata. Né? Então, Judas ele falha, né, dessa forma assim, catastrófica, e ele não se arrepende. Ele até sente um remorso, irmãos, que tanto é que ele tira a própria vida, mas ele não volta ali para o seu chamado apostólico. Né? Ele não volta a caminhar com Cristo, porque ele não era uma ovelha, ele era um cabrito. Né? Isso fica muito evidente. Quem olhasse de fora poderia até achar, Judas é um bom exemplo, né? Ele caminha ali com os discípulos de Jesus, ele é um dos apóstolos de Cristo. Né? Então alguém poderia ter essa percepção errada de Judas. Parecia uma ovelha, mas na realidade, irmãos, para olhos mais atentos, era assim, um cabrito. Né? Já Pedro, irmãos, ele também vacilou ali ao longo do seu ministério. Né? Então ele atinge, obviamente, o ponto máximo quando ele nega Jesus por 3 vezes, né? Que seria também uma forma de traição. Né? Na terceira vez, ele até utiliza de palavras ofensivas ali contra Jesus. Né? O texto deixa claro isso. Mas ao longo do ministério de Pedro, né, ele também ali teve os seus deslizes. Ele foi repreendido por Jesus. Né? Quando ele fala que Jesus não iria ali, né, que ele não deveria falar, né, sobre a sua crucificação, que aquilo não aconteceria com ele. Né? Então, em alguns momentos ali, Jesus ali teve que repreender Pedro por conta de algumas besteiras ali que ele falou. Né? Então a gente percebe também que Pedro errou bastante. Mas a diferença é que Pedro era uma ovelha. Quando Pedro se ali perde, digamos assim, né? Quando ele deixa ali de caminhar, né? E ele volta ali às suas velhas práticas, ele volta a pescar, né? Ele deixa ali de seguir ao chamado de Jesus, que era para que ele fosse um pescador de homens, ele volta a ser um pescador de peixes. Ali, irmão, Jesus foi ao encontro dele, né? O pastor foi até a ovelha perdida. E ali, no Mar da Galileia, eles tiveram um diálogo, né? Eles ali conversaram, né? O pastor e a ovelha, e Pedro foi resgatado, irmãos. Ele voltou ali a servir, né? De forma a dar continuidade ao seu chamado apostólico, mas ele também passou a pastorear o rebanho de Jesus. Né? Jesus havia ressuscitado e ele ali conclama Pedro, né? Apacenta então as minhas ovelhas. E Pedro lhe atendeu esse chamado e ele ali se tornou ali o mais importante dos apóstolos no início ali da igreja primitiva. Né? Então eis aí a diferença entre um cabrito e uma ovelha, não é, irmãos? E as palavras de Jesus, elas confirmam isso, né? De que apenas as ovelhas serão resgatadas. Em João capítulo 6, versículo 37, está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E João capítulo 10, do versículo 27 até o 29, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então é isso, irmão. Se for uma ovelha, Cristo ele não poupará nenhum esforço, né? Aqui esforço entre aspas, né? Porque se trata do próprio Deus, né? Mas ele não poupará esforços para resgatar ali essa ovelha do perigo. Se for uma ovelha, pode até passar boa parte da vida desviada, mas se foi selada ali pelo Espírito Santo, nem que seja no último suspiro, essa ovelha se arrependerá e ela confessará Jesus como Senhor. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Se nós não vigiarmos, irmãos, nós não estamos livres de tropeços, né? Como nós aprendemos na semana passada. Nós podemos vacilar, nós podemos resvalar os nossos pés, nós podemos até mesmo cair, né? Podemos nos desviar, mas se um dia, irmãos, nós formos escolhidos pelo Pai, ainda que isso aconteça, Ele resgatará. Né? Obviamente, irmãos,
essa verdade, né, e aqui é importante, né, que se preste atenção, essa verdade ela não deve abrir margem para uma libertinagem, né? Então, se alguém escolhe viver de forma desordenada, né, desregrada, longe dos padrões bíblicos, porque acredita que será salvo de qualquer maneira, esse está dando sinais claros de que nunca foi uma ovelha, né, irmãos? Então é importante que isso seja dito. E a segunda lição que nós podemos aprender com esse texto, e última, é que o bom pastor ele protege todas as suas ovelhas. Né? O cuidado de Jesus com a ovelha extraviada não é de forma alguma prejudicial para as 99 que se conservaram, né, ali no aprisco, digamos assim, né? Porque a palavra do Senhor, né, ela fala sobre o cuidado, né, até mesmo nesse texto, o cuidado dos anjos, né, para com os pequeninos, para com os servos do Senhor, né, que o próprio texto fala, né, sobre os anjos, né, ali que veem incessantemente a face do Pai Celeste. Então, somos guardados, né, por esses anjos. E, inclusive, um texto bíblico que também fala sobre isso é o Salmo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Né? Então, somos cuidados, né, dessa forma. Mas, além disso, irmãos, nós temos a presença de Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Né? Ele enfrenta os predadores, né, que querem ali predar as ovelhas. Né? Então, ele nos protege dos lobos vorazes e também daquele que imita o leão, né? No caso, Satanás, o nosso adversário. A palavra diz, irmãos, que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele é o nosso bastião. Jesus ele não é limitado, irmãos, igual a nós. Né? Ele não precisa desamparar o rebanho para alcançar a ovelha desgarrada, né? Diferente do pastor da parábola, né? Que deixou as 99 nos montes e ele foi em busca da que se perdeu. Não, Jesus não. Ele é capaz de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, ele ouve uma oração, ele faz uma nova estrela surgir, ele sustenta ali os astros em sua órbita, ele guarda o seu rebanho e bate ali a porta da ovelha perdida. Isso faz parte da onipotência, da onisciência e da onipresença do nosso Deus. Então, recapitulando, irmãos, bem rapidamente, as duas lições que nós vimos. Em primeiro lugar, o bom pastor ele está disposto a resgatar as suas ovelhas. Se for ovelha de Cristo, ele resgatará, ele salvará. A segunda lição que podemos aprender com o texto é que o bom pastor ele protege todas as suas ovelhas. Né? Então, ele protege as 99 que se conservaram nos montes, mas também aquela que fugiu, aquela que se perdeu. Né? O cuidado com uma não elimina, irmãos, de forma nenhuma o cuidado com as outras. Então, basicamente seria isso, irmãos. Esse texto é muito conhecido, mas eu espero que o Senhor ele tenha trazido algo, né, que venha ali a agregar na nossa caminhada espiritual, que possa somar, né, no nosso conhecimento da palavra do nosso Deus e que venha, de fato, irmãos, a nos fortalecer na nossa caminhada dia após dia. Tá bom, irmãos? Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique, então, essa palavra nos nossos corações. Paz.